Senhor. Amém. Eu sempre será um nervoso, mas eu sei que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu acredito que quando Ele chama nós é porque Ele tem algo através de nós, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? E essa palavra, desde quando a Denise falou, pediu para que eu pudesse ministrar, eu pedi ao Senhor uma direção, uma palavra, e eu falei, Deus, e agora? O que eu vou ministrar? E eu sentia no meu espírito que era para ministrar sobre uma mulher, né, uma mãe, enfim. E eu pedi ao Senhor, confirma essa palavra, porque eu tinha lido uma outra, eu falei, acho que é essa. E quando foi domingo, o pastor falou sobre essa mulher. Eu falei, então é isso, Deus, eu vou falar sobre essa mulher. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em 2 Reis 4. Amém? Aqui vai estar falando sobre a Sunamita. Segunda Reis 4. Glória a Deus. Eu vou estar lendo, igreja. Aleluia. A partir do 8, diz assim: certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia Eliseu voltou a Sunem, subiu ao quarto para descansar. Disse ao seu servo Geazi: chame a Sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame de novo, disse Eliseu. A mulher voltou, e enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por essa época, você estará com um filho nos braços. Amém? Eu vou estar lendo só até aqui, porque é um texto longo, mas quando os irmãos puderem ler em casa, uma história muito rica em detalhes. Amém? E aqui nessa história nós vamos, trazendo um pouquinho no contexto. Aqui ela não vai nos dizer o nome dessa mulher, só vai dizer que ela é a Sunamita, porque morava lá em Sunem. E eu lendo a história, para quem não sabe, Eliseu foi o sucessor de Elias, o homem ao qual, um profeta, cheio do Espírito Santo, usado por Deus. E um dia, quando Elias foi para o céu, Eliseu assumiu o seu lugar, foi seu sucessor. Então Eliseu ele vem fazendo muitos milagres, e um deles é sobre a vida dessa mulher. E a Sunamita era uma mulher, como vai nos dizer lá no início, era uma mulher que já tinha dinheiro, ela tinha posses. Só que assim, quando Eliseu ele percebe a bondade daquela mulher, ele quer fazer algo por ela. Então, porque assim, ele não consegue observar ali, olhando, porque provavelmente ela tinha muitas coisas, tinha muitas posses. E aquela mulher, a sua bondade era tão grande, porque ela não tinha nenhuma obrigação, mas ela fez com o coração. Quando ela percebe que aquele homem sempre passa por aquele lugar, ela fala: por que não eu não dar algo para que ele se alimente? Porque provavelmente a distância não era perto, era algo longe. Então todas as vezes que ele passava, ela o alimentava. Só que um dia ela decide ir além de uma alimentação.
mas preparar um lugar para que aquele homem pudesse se hospedar. E ela prepara um quarto, ela prepara um ambiente para que ele pudesse chegar, ficar, descansar devido às suas viagens longas. E ela não tinha, né? Ela fez aquilo por um coração grato, porque ela não tinha ainda visto nada além nele. Só que eu acredito que quando ela vê que Eliseu é um homem diferente, é quando Eliseu está na sua casa. Ela começa a observar na vida de Eliseu algo diferente. E provavelmente algo que talvez aquela mulher nunca tinha visto, nunca tinha experimentado, que era a presença do Senhor na vida dele, através da vida dele. Porque quando ele vai para se alimentar, provavelmente ela já começa a observar esse homem diferente. Há algo diferente nele. Porque nós não vamos receber ou trazer alguém para morar conosco, alguém que a gente não conhece. Mas quando ela começa a observar, esse homem tem algo diferente, então ela decide fazer algo para ele ficar e ali se hospedar. E ao passar do tempo, Eliseu decide honrar aquela mulher devido à sua honra a ele, porque ela honrou também, então ele decide honrar. E ele pergunta para Oh, aleluia. Amém? E ele pergunta para Geazi, que era aquele homem que estava ali com ele, que caminhava com ele, que ia com ele nessa jornada. O que ela precisava, se ele tinha visto algo? E Geazi, ele percebe algo, ele fala, bom, eu percebi que ela tem tudo, mas algo falta ali ainda, falta ali um filho. Falta algo ainda para essa mulher. Porque sua esposa, ele já é um homem velho, alguém já avançado em idade. Então Eliseu chama essa mulher e diz para ela que no próximo ano ela iria engravidar. E se os irmãos puderem ler depois, quando Eliseu dá essa notícia para ela, ela fala não. Porque provavelmente essa mulher ela já vinha tentando que isso acontecesse. Não foi algo assim que, foi algo falado e só. Não. Provavelmente essa mulher já tentava ter filhos, porque lá atrás, se uma mulher não tivesse filhos, ela não era alguém comum, ela era mal falada naquela sociedade. Então ela vai dizer, não, homem de Deus, por que você está me dizendo isso, né? Aqui no versículo 15, ela vai dizer, não, meu Senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me faças falsas esperanças. E quando ela diz falsas esperanças, é porque ela já teve muitas esperanças, só que isso não aconteceu. Então ela diz para ele, não me dê falsas esperanças. Só que não era qualquer pessoa que estava dizendo para aquela mulher. Realmente era um homem de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que caminhava com o Senhor. Eliseu não era qualquer um. E por vezes nas nossas vidas, vai se aproximar de nós sim, pessoas que caminham com o Senhor, que vai nos trazer palavra, que vai nos entregar palavras, que são palavras vindas do céu, palavras que o próprio Deus está entregando para nós. Mas também haverá pessoas que não caminham com o Senhor e que vai nos trazer palavras que não são o Senhor que nos entregou, e isso vai nos deixar sem esperança, porque aquilo que o homem que não caminha com o Senhor dizer não vai acontecer. E por vezes isso nos deixa sem esperança, porque nós confiamos na palavra de um homem. Mas nós precisamos confiar na palavra do nosso Deus, na palavra daquele que faz aquilo que homem nenhum pode fazer por nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E no passar do tempo, aquela mulher ela engravida, como Eliseu tinha dito. Acredito que foi uma felicidade imensa para aquele lugar. Afinal chegou uma criança. E uma criança ela alegra a casa, ela alegra o ambiente, ela traz muitas alegrias. Só que passou um tempo, essa criança ela sai com seu pai e ela sente uma forte dor. E ela, ao voltar para casa, aquela criança ela morre nos braços de sua mãe. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Alguém que não tinha esperança para ter um filho,
de repente recebe uma promessa que vai ter esse filho, recebe o filho, e não passa muito tempo, esse filho morre. Pensa como aquela mulher não estava. E a Bíblia vai nos dizer que ela estava vivendo todo esse contexto sozinha, porque ela não disse para ninguém o que estava acontecendo. Ela fez tudo ali, sozinha. E eu achei incrível, porque o quarto ao qual aquela mulher fez para aquele homem foi o quarto que ela colocou o seu filho morto. O próprio quarto que um dia ela construiu para que aquele homem ficasse, pudesse se hospedar, ela colocou ele ali. E não foi por acaso. Não foi. Não foi por acaso que naquele quarto ela tinha certeza que o milagre aconteceria. Aleluia. Porque eu estava orando e vinha no meu coração que ela já tinha visto, ela já tinha ouvido a comunhão, a presença de Deus naquele lugar. Eliseu falando com o Senhor. Havia algo diferente naquele quarto. Não era mais um quarto, 4 paredes. Havia a presença de Deus naquele lugar. Não era mais um quarto comum. Havia a presença de Deus naquele lugar. Então ela tinha certeza. É nesse lugar que eu vou colocar o meu filho. Porque, como foi dito aqui, é pela fé. Aleluia. É pela fé, eu não posso ver, mas é pela fé que eu vou colocar o meu filho naquele quarto. Porque naquele quarto eu ouvia aquele homem tendo experiências com Deus. Eu ouvia ele falando com o Senhor, eu ouvia a intimidade dele com Deus. E foi naquele quarto que aquela mulher colocou o seu filho. Deus. Em nossas vidas não pode ser diferente. E na palavra de Deus, lá em Mateus 6, vai dizer que quando nós fomos orar ao nosso Deus, que é para nós entrarmos no nosso quarto. É no nosso quarto que há intimidade. E eu fui pesquisar, o quarto é um lugar secreto de intimidade, de oração sinceras e conexão com Deus. É um lugar aonde não são todas as pessoas que podem ter acesso. Quarto é um lugar de intimidade. Não são qualquer pessoas que podem entrar no nosso quarto. E isso vai além de algo material. É no espiritual também. Trazendo para o contexto espiritual, o quarto é a nossa vida com Deus. É o nosso secreto com Ele todos os dias. Virá pessoas que vai querer acessar esse lugar, mas não são todas as pessoas que devem acessar esse lugar. Porque por vezes pessoas vão especular, porque aqui vai dizer que Geazi, ele disse para Eliseu o que aquela mulher precisava. Sim, ele disse. Mas quando Eliseu volta, aquela mulher, quando ela vai atrás de Eliseu, porque ela sabia que aquele mesmo homem que um dia ela hospedou na sua casa, seria o mesmo homem que um dia disse para ela, você vai dar a luz. Seria esse homem que iria orar pelo seu filho, ele iria ressuscitar. Quando ela chega perto de Eliseu e Geazi, porque nesse percurso, a Bíblia vai dizer que ela não falou nada para ninguém. Ela foi todo o caminho e ela não disse nada para ninguém. E em nossas vidas, gente, por vezes, vai ser só eu e você e Deus. Não pode ter outra pessoa. Existem coisas em nossas vidas, existem áreas em nossas vidas que somente é nós e Deus, que outras pessoas não podem acessar, que outras pessoas não podem nem pensar. E aquela mulher, ela pede para que os seus funcionários preparem tudo, seu esposo pergunta o que está acontecendo, ela está tudo bem. Está tudo bem. Como está tudo bem? Ela acabou de perder o seu filho, como está tudo bem? Não está tudo bem. Mas pela fé está. Porque ela sabe o Deus que Eliseu serve. E ela vai atrás desse homem. E quando ela chega,
Na palavra vai dizer que quando Eliseu vê ela chegando, Geazi fala, é sunamita, e os dois estranham a sua vinda. E ele tenta especular o que está acontecendo. E Eliseu diz a Geazi, ainda não me foi revelado o que é essa mulher. Eu sei que ela está aflita, mas ainda não me foi revelado o que está acontecendo. E quando ela chega, ela diz para ele. Eliseu imediatamente pede para Geazi ir ao seu encontro. Irá ao encontro da criança. Geazi vai. Só que essa mulher, ela vai dar uma resposta para ele. Lá no versículo 30, diz assim: mas a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Isso lembra vocês alguma coisa? Porque um dia Moisés disse isso ao Senhor. Se o Senhor não fosse com ele e o povo, ele não iria. Aqui ela está dizendo, se a presença não for comigo, eu não vou. Trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade hoje. Se a presença do Senhor não for conosco, não nos vale estar em lugar nenhum. Não nos vale se movimentar. Porque quando nós nos movimentamos sem a presença do Senhor, é certeza que algo vai dar errado. Mas quando nós pedimos, Senhor, eu estou com esse projeto, eu estou com esse plano, eu estou com esse sonho, mas eu quero que o Senhor me dê a direção. Eu quero que o Senhor vá comigo, porque se o Senhor não for, eu não vou. Porque eu sei que se o Senhor não for, não é bom, não vai dar certo. Pode ser que dê certo agora, momentaneamente, mas futuramente vai dar errado. E aquela mulher, ela disse, se o Senhor não for, eu não vou. Tanto que Geazi vai, ele faz tudo que o profeta disse, mas nada aconteceu. E Eliseu vai para aquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, ele entra para aquele quarto. E aqui vai dizer que Eliseu, ele entrou sozinho no quarto. Ele entrou sozinho naquele quarto. Geazi até tentou, mas não era Geazi que estava. Aquela presença, aquilo que aquela mulher ouvia e provavelmente já tinha experimentado, era naquele homem, o homem de Deus, Eliseu. Ele deitou sobre o corpo do menino, colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre a dele, suas mãos sobre a dele. Enquanto se estendia sobre ele o corpo do menino, começou a se aquecer. A vida já começou. Já começou a ter vida. Quando nós entramos no quarto, quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós começamos a expor para o Senhor todas as nossas dificuldades, as nossas realidades, os nossos medos, ali o Senhor começa a operar, e o Senhor, ele começa a fazer. E é no quarto que nós vamos viver, é na presença do Senhor que nós vamos viver essa intimidade, essa verdade. E nós precisamos, igreja, expor para o Senhor a nossa realidade. Porque por vezes a gente tem medo de expor para o Senhor aquilo que nós estamos passando, as dores que nós estamos enfrentando, os desafios, medos, as vergonhas. Mas o Senhor, ele está sempre de braços abertos, esperando nós expor para o Pai aquilo que nós estamos vivendo. Porque para que haja cura é necessário expor a enfermidade, é necessário expor a dor, a dificuldade que enfrentamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai existir orações que não poderá ser exposta até que o milagre aconteça. Existem orações que precisam primeiro ser geradas entre você e Deus, entre eu e Deus. Por vezes nós temos a mania de querer falar tudo muito rápido, queremos
expor as coisas antes da hora, por vezes nós se empolgamos, ou às vezes nós estamos tão alegres com aquilo e nós não pensamos para quem nós expomos, para quem nós estamos dizendo o que está acontecendo, aos nossos planos, aquilo que nós queremos fazer. Mas hoje o Senhor está dizendo para nós: não é tudo que é para você expor. Vai existir coisas, vai existir segredos, vai existir palavras do Senhor que Ele vai te entregar lá no seu secreto. E que você vai precisar esperar isso nascer. Você vai precisar esperar isso vir para fora para que você exponha. Tem momento, uma criança quando ela é gerada no ventre, ninguém consegue visualizar, a não ser hoje pela tecnologia que tem os ultrassons, mas não é aquilo tão, não são todas as pessoas que vão conseguir ver. Alguém que olha na barriga da mulher gestante, ele não consegue, porque precisa ter o processo, ela está sendo gerada ali naquele forninho, e quando chegar a hora certa, essa criança lá é exposta. Se uma criança for exposta antes da hora, provavelmente ela não vai sobreviver. Em nossas vidas, muitas coisas é necessário gerar no secreto, gerar entre nós e o Senhor. Aleluia, Jesus. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto, e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Uma vez o pastor falou que 7 vezes na Bíblia é perfeição. Ali aconteceu a perfeição de Deus. Aleluia. Porque tudo que o nosso Deus faz é perfeito. Nada é pela metade, é perfeito. Se o Senhor te deu uma promessa, se Ele te deu uma palavra, vai acontecer no momento exato. Porque no momento do Senhor vai ser perfeito. Aleluia. Não vai ser pela metade, não vai ser de qualquer jeito, vai ser perfeito. Assim como foi na vida dessa criança. Logo Eliseu, ele manda chamar aquela mulher, e quando ela chega naquele quarto, ela já sabia, ela já tinha certeza. Aleluia. E quando ela entrasse naquele quarto novamente, o seu filho estaria vivo. Glória a Deus. De novo. Ela iria usufruir novamente da alegria que um dia ela recebeu. E conosco não é diferente. Quando nós nos entregamos e dependemos totalmente do nosso Pai, quando nós falamos: Senhor, eu estou aqui, eu quero depender totalmente de Ti. Eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer, mas eu exponho aqui todas as minhas fragilidades, todas as minhas necessidades, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. E aquela mulher, ela viveu o milagre. E não foi só um milagre, porque lá atrás, Eliseu disse para ela que ela engravidaria, ela não poderia. E depois de um tempo, aquele que um dia foi um milagre, hoje foi ressuscitado. Aleluia. Para a glória e a honra do Senhor. Glória a Deus. Por vezes em nossas vidas nós vamos olhar coisas que um dia nós recebemos e de repente nós olhamos e falamos: Senhor, mas eu não estou vendo vida mais nisso. Um dia eu sonhei, um dia eu pedi, um dia eu orei por isso e hoje isso não tenho mais alegria. E o Senhor traz alegria novamente. Ele traz alegria novamente. Mas nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos se posicionar na presença do Senhor. Vai existir posicionamentos em nossas vidas hoje que vai acarretar em coisas lá futuramente. O que hoje eu me posiciono, o que hoje eu obedeço, o que hoje eu ouço a voz de Deus, pode vir amanhã, mas pode demorar anos, não importa, porque eu sei que quando eu obedeço, as promessas do Senhor, elas se cumprem na minha vida e na sua vida. Mas para isso a gente precisa se posicionar, a gente precisa ser obediente à voz de Deus, porque por vezes a gente só quer receber, mas nós não queremos estar atento à voz de Deus. Nós louvamos aqui: se eu não te ouvir,
eu morro. E é uma verdade. Por vezes nós estamos ouvindo tantas vozes, estamos num ambientes tão barulhentos e a voz do Senhor, ela está tão longe, está tão distante, e nós não conseguimos nos posicionar e nem fazer nada se nós não ouvirmos a voz de Deus. Porque se eu e você fizer algo sem ser a voz do Senhor, vai dar errado. Mas quando nós paramos, que por vezes nós vamos precisar parar, silenciar todas as vozes e ficar a sós com Ele. E quando você perceber que você não está ouvindo mais a voz de Deus, porque nós não podemos dizer que isso não acontece, porque acontece. Acontece. Por vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos totalmente cheios de tarefas, cheios de coisas, e nós não estamos indo mais para o secreto com o Senhor, e nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus. E quando você perceber que isso está acontecendo, corra para a presença dele. Aleluia. Exponha para ele: Senhor, eu não estou te ouvindo, eu não estou conseguindo decifrar, está tudo tão bagunçado. Tenha certeza que ele vai voltar a falar. Quando eu e você nos colocamos verdadeiramente na presença do Senhor e dizemos para Ele: Senhor, essas são as minhas mazelas, essas são minha verdade, porque nós precisamos ser de verdade, porque Ele nos conhece. Eu não te conheço, o irmão do lado não sabe o que passa dentro de você, mas o Senhor sabe. Então nós precisamos ser verdadeiros com Ele e dizer exatamente para o Senhor o que está acontecendo. E Ele vai voltar a falar. Ele vai voltar a ministrar o nosso coração outra vez. Mas nós precisamos se entregar para Ele de todo o coração. E dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu quero voltar a te ouvir. Aleluia. Eu quero voltar à essência. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao lugar que um dia, onde eu estava, eu sentia a tua presença. Eu poderia estar na condução e eu sentia a tua presença. Eu poderia estar caminhando na rua e eu sentia a tua presença. Mas por vezes hoje, eu ou você entramos dentro da casa do Senhor e nós não estamos sentindo mais a presença do Senhor, porque nós estamos longe, nós estamos atarefados demais, com coisas demais, e nós não estamos ouvindo mais a voz do Senhor. Que nessa noite eu e você possamos nos colocar diante da presença do Senhor e ser sincero e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu quero sim expor diante do Senhor o que está acontecendo comigo. Eu entro neste lugar e eu não ouço mais a tua voz. Eu entro aqui e é como se eu só estivesse entrando, eu estou saindo por vezes pior do que quando eu entro. Seja sincero com seu Pai. Seja honesto com Ele. Ele espera isso de mim e de você nessa noite. Ele espera que nós sejamos de verdade, porque por vezes nosso coração está aflito e nós só conseguimos olhar para a circunstância e a voz do Senhor, ela está ecoando tão longe. Mas hoje, o Pai, Ele quer falar aos nossos corações, Ele quer falar outra vez. Mas eu e você precisamos estar atentos a ouvir essa voz outra vez. Que nessa noite você possa, sim, dizer para o seu Pai o que realmente está acontecendo. Como que você entrou aqui hoje? Como que você veio? Como está a sua semana? Como tem sido? Como foi o seu dia? Porque por vezes o nosso dia foi cheio de coisas, foram cheio de afazeres. E talvez eu e você não tiramos 5 minutinhos do nosso dia. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé.